movimentos sociais que ocorrem ainda hoje em dia. Vocês sabem o que são movimentos sociais? Hein, pessoal? Vocês sabem o que é o movimento social? Movimento social são ações aí de grupos, são ações aí de grupos e pessoas que se organizam, né? É um evento aí organizado para alcançar mudanças sociais. Por exemplo, vou lutar... Oi, Maria. Deixa eu até anotar seu nome já aqui, Maria. Então, os eventos são um grupo, né, que organiza eventos sociais para tentar essas mudanças. Por exemplo, eu sou mulher, eu vou tentar lutar pelo feminismo. Então, eu vou juntar com outras mulheres que têm o mesmo pensamento que eu sobre o feminismo e a gente vai se organizar para poder lutar pelo nosso direito. Certo? Então, isso é um movimento social. Perguntinha número 2. Veja as imagens... Oi? É que eu iniciei a gravação porque você não estava gravando. Obrigada, Miguel. Eu achei que eu já tinha colocado. Obrigado, Miguel. De nada. Depois eu vou ter que passar para você o vídeo? Ou não precisa? Ele fica salvo direto aqui na página do Skype. Tá. Tá bom? Assim que eu parar o vídeo, ou você parar o vídeo, ele já fica salvo aqui na página do Skype. Tá. Tá? Então, vamos retornar aí na perguntinha 2. Veja as imagens que o Urbano encontrou em sua pesquisa e discuta com o professor e colega as questões a seguir. Então, pessoal, ó, deixa a apostila assim aberta dos dois lados para ficar fácil de visualizar. Aí tem a perguntinha aí da letrinha A. A partir das imagens que você consegue identificar, quem são as pessoas que estão participando dos movimentos sociais apresentados? Vocês conseguem identificar as pessoas? É os trabalhadores aí de campo, né? Os trabalhadores do campo, os indígenas. Também. Que é? E os trabalhadores da cidade. São os três: trabalhadores rurais, né, do campo, os indígenas e os trabalhadores da cidade. Maria, é a página 26 e 27, abertura da unidade. De história? É, de história. Ok? Então, vamos continuar aí. A letrinha B. Em quais causas deram origem a esses movimentos? O que será? Quais causas aí que deu origem a esses movimentos aí, pessoal? O movimento aí dos trabalhadores sem tetos pela falta de moradia, eles querem uma moradia digna, né? O movimento aí do rural aí é do sem terra, que eles estão lutando aí pelas terras, né? Eles querem direito de plantar e colher aí, de trabalhar com isso, certo? E o dos indígenas é a preservação da terra, certo? Então, nas cidades, aí, os movimentos aí dos trabalhadores na cidade são o movimento aí do sem teto, que eles lutam aí por moradias dignas. Do campo aí, eles lutam aí pela distribuição de terras, eles querem um pedaço de chão para eles plantarem, colherem, né? E viver disso. E os índios, preservação da terra. Tá bom? Oi, quem me chama? Peraí. Eu esqueci o que eu ia falar, peraí. Que página? Nós estamos na apostila de história, na abertura, na página 26 e 27. Ok? Vou começar lá a perguntinha C agora. Como você acha que poderia ser resolvida cada uma dessas situações? Essa resposta, pessoal, é uma respostinha bem pessoal mesmo. Ok? Como que vocês acham que poderia ser resolvida? No movimento aí do sem teto, aí o governo podia dar moradias, né? Ou deixar moradias assim com preço mais em conta, acessível. Plano de saúde também. Plano de saúde. Que mais? Dos indígenas
pessoal podia olhar com mais carinho para eles, para poder delimitar melhor as terras que são de indígenas, que são deles por direito, certo? Então podia ter uma política pública nessa parte. Tem, na verdade, né? Já tem essa política pública, mas assim, eles não ligam muito para essa parte indígena. E dos trabalhadores rurais também, essa reorganização de terras, que uns tem tantos, outros não tem tão pouco, né? Uns tem tantos e nem consegue cuidar de tudo aquilo, né? Podia a mesma coisa que a parte das casas aqui, eles podiam vender essas terras, lotear essas terras, talvez até um pouco mais barato, acessível, para esse pessoal que quer viver disso conseguir, né? Comprar, ok? Oi. Esses caras, essas pessoas que desmatam as florestas, né? Elas fazem isso só por dinheiro ou fazem por outra coisa? A grande maioria por dinheiro. Digamos que 99% é por dinheiro. Certo? Eles vão lá desmatar porque que eles querem a madeira para fazer um móvel, eles vão desmatar porque eles querem espaço aí para pasto, eles vão desmatar porque eles querem para plantio. Assim, 99% aí é por causa de dinheiro. Ok? Ok. Aí vamos para a perguntinha 3. Os movimentos sociais reúnem um grande número de pessoas com o mesmo objetivo. Lembra que a Pro falou do feminismo? Eu vou ser feminista, eu posso pegar qualquer pessoa? Não. Né? A pessoa tem que estar assim na mesma intenção que a minha com o feminismo. Eles têm que pensar mais ou menos a mesma coisa. Ou como os jovens dizem hoje, a gente tem que estar na mesma vibe, né? Que senão não tem como. Imagina eu pro feminismo eu pegar uma mulher, porque existem também uma mulher machista. Não cabe, né? Então a gente tem que ter sempre as mesmas ideias, os mesmos ideais, certo? E é isso aí que ele está falando na 3. Ó. Os movimentos sociais reúnem um grande número de pessoas que têm o mesmo objetivo. Você acredita que o ditado "a união faz a força" pode levar as pessoas a alcançar seus objetivos? Vocês acreditam que a união faz a força, pode levar aí a um grupo de pessoas a alcançar o objetivo? Sim. Sim, sim. Começou por aí, né? Começou com algumas manifestações de rua até, que a gente tem alguns direitos que a gente tem. Ok? Então a união faz a força sim. Tá bom? Perguntinha e última, a 4 aí dessa página 27. Há leis que garantem as manifestações dos movimentos sociais? Sim, existem essas leis que garantem essas manifestações. Você saberia falar sobre algumas delas? Então, pessoal, é garantido essas manifestações na própria Constituição Federal, ok? Ela existe e ela é lá na própria Constituição Federal. Por exemplo, uma lei de manifestação, uma manifestação aí, uma liberdade de imprensa, por exemplo. Eles têm essa liberdade, certo? Então, é um direito deles, é uma lei que está lá na Constituição. Tudo bem até aqui? Alguma question, alguma pergunta? Não. Então, vamos lá. Página 28. Aí agora é no mesmo esqueminha. Hoje, para a gente conseguir fazer uma coisa um pouquinho mais rápido, a Pro vai falando respostas para vocês, eu mesmo vou dando. Quem tiver acerto, pode pôr um certinho. Quem fez alguma coisa que ficou muito diferente da minha, aí vocês podem falar que a gente vai corrigir junto. Bom? Pro, que página? Agora eu estou na 28. Certo? Ok. Então vamos lá. Conquistas e retrocessos da cidadania brasileira. Urbano estava muito empolgado em realizar a pesquisa que a professora Nádia pediu sobre movimentos sociais que ocorrem na atualidade. Aí logo no começo aí tem a perguntinha número 1. Ela fala assim, ó, além dos movimentos sociais apresentados aí na página anterior, que é o movimento pela reforma agrária, que é dos trabalhadores rurais, o movimento dos indígenas pela preservação de suas terras e o movimento por moradia digna. Há outro movimento que você conhece? Então, tem o movimento aí das mulheres, tem o movimento dos negros, ok?
eu ver, tem bastante. Hoje em dia tem até movimento da causa animal, também, com muitos ativistas aí da causa animal. Tá bom? Pro? Oi? Quem me chamou? É porque o meu fone caiu. Meu fone tinha tirado o fio. Não, tá funcionando. Bem baixinho, mas eu tô ouvindo. Então vamos lá. Constituições e direitos sociais. Quem acertou, quem colocou aí dos outros movimentos, pode pôr no certinho. A perguntinha 2 aí, ainda da página 28, está perguntando o que é cidadania. Então, cidadania refere-se aí ao conjunto de direitos e deveres de um indivíduo na sociedade. Então, isso que é uma cidadania, conjunto de direitos e deveres de um indivíduo na sociedade em que vivemos. Certo? Perguntinha 3. E o que é ser cidadão? Cidadão é todo aquele que tem a possibilidade aí, pessoal, de praticar a cidadania por meio do exercício dos seus direitos e deveres impostos pela Constituição. Certo? Então, eu enquanto cidadã, tenho os meus direitos, os meus deveres garantidos aí na Constituição, que eu tenho como obrigação exercer eles no meu dia a dia. Ok? 4. Em nosso país, temos uma Constituição que garante o exercício da cidadania e dos direitos dos cidadãos. Por que essa garantia é importante? Ela é importante porque assegura vários direitos fundamentais, como o direito à vida, direito à manifestação de opiniões, direito à liberdade, entre tantos outros. Tudo bem até aqui? Tudo certo? Alguma dúvida? Diferente da sua resposta. Oi? Eu coloquei sim, porque ela garante o exercício da cidadania e dos direitos dos cidadãos. Ô, Pro, Peraí. João, o João é o Pedro que está falando comigo. Qual pergunta você está falando? É a 4. Repete para mim de novo, que está muito baixinho, eu não escutei. Espera um pouco. Eu coloquei assim, sim, porque ela garante o exercício da cidadania e dos direitos dos cidadãos. Qual é o direito? Tá certo. Você só não colocou o exemplo. Quais são esses direitos? É o que a Pro falou: direito à vida, direito à manifestação de opiniões, direito à liberdade. Ok? Você só não colocou aí no caso dos exemplos. Mas tá certo. Quem me chamou? Mais ninguém? Então agora nós vamos virar para a página 29. Na página 29 tem a questãozinha aí, número 5. Ela fala assim, ó: puxe pela memória e pinte a seguir os anos da Constituição, os anos da instituição das 6 constituições brasileiras posteriores é que vieram depois de 1824. Ok? Então, quais os anos aí que vocês pintaram? Miguel, qual que você pintou aí? Quais foram os anos? Essa daqui eu não fiz. Alguém fez? Quer compartilhar comigo? Pedro. Vai, João Pedro. O João vai falar, mas tá igual, tá? 1891, 1934, 1937, 1946, 1967 e 1988. Certinho. Pessoal que respondeu aí como meninos, pode pôr no certinho também na frente. Pode repetir? Posso repetir. Ó, 1891, 1934, 1937, 1946, 1967 e 1988. Ok, Bel? Sim, obrigada. Não.
Então, aí da 29 aí, acabamos também. Vamos para a página 30. Essas constituições não contaram com a participação de representantes do povo. Isso quer dizer que a maioria da população foi excluída das decisões do país. Aí tem a perguntinha 6. Por que devemos dizer que as constituições aí de 1824 e a de 1891 não permitiam a participação popular? Então, elas não permitiam porque grande parte da população, primeiro, era analfabeta, né? Eles não tinham também recursos financeiros que permitissem a eles, né, votar o destino do país. Ok? Então, primeiro, Isso é um pouquinho diferente. Nem fazer nada, porque eles eram analfabetos. Segundo, porque na época eles visavam muito dinheiro. Então, quem tinha dinheiro tinha poder. Quem não tinha, era descartado. Então, a maioria não tinha. Então, eles foram descartados aí da participação dessas constituições. Certo? Oi? Eu coloquei um pouquinho diferente. Coloquei porque nem todas as pessoas conseguiram. Tá, mas por que elas não conseguiram? É por conta das Vai condições ser completa. financeiras. Primeiro, porque a grande maioria era analfabeta. Segunda, porque eles não tinham recursos, não tinham dinheiro para poder participar da Constituição. Oi, quem me chamou? Abel, eu coloquei por causa do preconceito. Se tiver na sexta. Qual era o preconceito? O preconceito deles era sobre os analfabetos, completamente também. Eram por causa aí das pessoas que eram analfabetas e das que não tinham condição financeira. Oi? Eu coloquei porque não eram alfabetizados. Não eram alfabetizados, mas tinha questão financeira também. Completa aí, Elô. E quem tinha uma baixa condição financeira, quem não tinha dinheiro, não participava. Certo? Tudo bem até aqui? Sim. Ainda aí na página 30, tem a perguntinha 7 lá embaixo. A última perguntinha da página aí. Ela diz assim: você já ouviu falar em ditadura? Sabe o que significa esse termo? Então, ditadura, ele é o termo, né, usado para referenciar os períodos da história política nas quais o governo impõe uma série de restrições aos direitos civis e políticos da população, governando de uma maneira não democrática. Lembrando que de uma maneira democrática é quando todos têm o direito aí de escolher quem é o presidente, o governador, de participar aí das eleições e de tantas outras coisas. Quando o regime ele não é democrático, então somente um grupo tem aquela soberania sobre os direitos, como no caso da ditadura, ele era governada pelos militares. Então só os militares mandavam e desmandavam. Certo? Então, por muitos direitos que já tinham sido garantidos pela gente, os militares falaram, um deles é o direito de expressão, os militares falaram assim, não, isso aí não, eles não precisam disso, para que eles vão se manifestar? Né? Então, eles pegaram e vetaram isso aí. E eles eram, pessoal, na ditadura, eles também eram castigados muito severamente. Muitas pessoas morreram por ir contra aí os militares, muita gente tiveram que morar fora do Brasil por causa dos militares. Ficaram anos aí morando, até quando acabou esse regime da ditadura e voltamos a ser um país democrático. Aí essas pessoas puderam aí retornar, mas aí muita gente que já tinha seus parentes aí, né, seus entes queridos aí já tinham até morrido. Tá bom? Então vamos pular aí para a página 31 agora. A 31, pessoal, não tem questãozinha. Vamos para a 32. A 32 tem uma perguntinha pessoal, que aí eu vou deixar vocês responderem, tá bom? A perguntinha 8, ela fala assim: como você reagiria se descobrisse que os direitos que a Constituição lhe garante tivessem sido retirados? Lembrando que eles estão falando aí nesse caso aí da ditadura. Eles entraram, os direitos que a gente já tinha adquirido pela Constituição, eles foram nos retirados. Então, como vocês reagiriam se descobrissem que esses nossos direitos tinham sido retirados? O que você colocou na 8, Elô?
Eu coloquei que eu reagiria com revolta. Ficaria brava. Exatamente. Por isso que muita gente morreu. Porque eles ficaram revoltados, eles faziam manifestações do que não podiam, né? E aí eles chegavam os militares com aquela truculência toda deles e prendiam e as pessoas eram torturadas, né? Muitas vinham para casa até com problemas psicológicos devido à tortura, muito machucadas, eles apanhavam muito, né? Então, o período da ditadura foi um período muito difícil que nós vivemos aqui no Brasil. Oi, quem tá falando comigo? É o Miguel. Oi, Mi, pode falar. Eu tava vendo um vídeo de um jogo do Minecraft, o nome é Minecraft, aí tinha uma parte lá que teve parecia que um cara tava numa guerra, aí depois de muitos anos ele se lembra dessa guerra, aí depois que ele se lembrou, ele tipo ficou meio estranho, ele parecia bravo, ele tinha tipo um problema psicológico assim. Exatamente, são as sequelas. Muitas pessoas que foram para a guerra, aí na época das guerras, né, e voltaram delas, ficaram, muitos deles, com problemas psicológicos. Ô, Bruno, na hora que eu coloquei, eu reagiria fazendo uma manifestação que não podia naquela época, mas eu fazeria porque eu queria ficar muito, tipo, muito bravo. Então, é um risco. Eu não vivi também naquela época, eu também não posso falar nada para vocês assim de como que eu reagiria. Eu ia ficar revoltada, como a Elô falou, eu ia ficar muito brava. Só que aí tem aquela coisa, assim, eu vou fazer uma manifestação, aí eles vão me pegar, eles vão me matar, eles vão me torturar, eles vão fazer eu me separar da minha família e ir embora do país. Como que eu vou viver em outro lugar? Não, precisava que você tinha que fazer, se fazia manifestação, pegava um avião e pum, saía do país. E ia embora. Mas eles controlavam boa parte do aeroporto, viu? Não, mas você colocava, aí você se disfarçava, entendeu? Você se disfarçava, passava no aeroporto e já era. Pronto. Você só... Então tá bom, pessoal. Então acabou aí da página 32. Vamos para a página 33. Na página 33 é discutindo o presente, o ensino no período da ditadura militar. É o ensino, como eu estou ensinando aqui para vocês, e como era lá na época da ditadura. E além dos meios de comunicação, a escola também sofreu muita censura durante a ditadura civil-militar. Muitos professores, alunos e funcionários escolares foram calados e perseguidos pelo governo. Foi uma época de muita disciplina, pois a escola impunha às crianças e aos jovens um padrão de comportamento rígido e regrado, tendo como objetivo ensinar a disciplina, a moral, a obediência, sem considerar as ideias de liberdade de expressão, tanto dos alunos quanto dos professores. Ok? Imagina como que era. Vocês iam chegar lá, sentar na mesa, vocês não podem olhar para o lado, vocês não podiam falar, vocês só tinham que olhar reto para mim lá na frente. Eu não podia falar assim, como eu falo com vocês, o que eu acho, o que eu penso também. Eu tinha que falar só assim o que estava no livro. Estava falando isso, tudo duro. Imagina como era difícil para os professores da época e para os alunos também, né? Foi uma época difícil. Aí, a partir disso, aí a Pro não leu o texto todo, porque a Pro já leu na videoaula, né? Aí tem a perguntinha número 1 aí. Nessa época, os alunos não tinham liberdade para expressar sua opinião sobre qualquer assunto. Atualmente, nas escolas, os alunos têm liberdade para expressar as suas ideias. Dê exemplos de alguns assuntos que você discute aí com os colegas e o professor. Então, a gente, aqui mesmo na nossa aula de história, a gente discute sobre várias coisas. Outro dia mesmo, nós estávamos discutindo sobre os direitos das mulheres, sobre o voto das mulheres. Lembram disso? Então, assim, aqui na aula da Pro deixa vocês se expressarem bastante, falar o que vocês estão pensando, que nem o Miguel falou agora do jogo dele, é coisa que na época não tinha. Imagina que você ia atrapalhar uma aula, atrapalhar não dizer, porque não foi atrapalhar, tinha a ver com o assunto. Mas na época eles iam falar assim, imagina que o Miguel vai atrapalhar a aula falando de jogo. Não podia, imagina, né? E hoje a gente tem essa liberdade de expressão. Okay? Eu ia ser preso. Não ia ser preso, Miguel, mas você talvez ia levar uma baita de uma bronca. Meu Deus. Tá bom? Então tá. Aí vamos para a questãozinha número 2. Essa é pessoal também, eu vou ouvir um pouquinho de vocês.
Você considera essas discussões que nós temos aqui, creio eu que vocês têm em outras aulas também, vocês consideram essas discussões importantes? Por quê? O que você colocou nessa, Fraga, na 2? Fraga? Ah, tá, foi. Eu coloquei sim, pois geralmente no futuro um futuro promissor. Sim, pois elas garantem um futuro promissor. Porque se não houvesse discussões e opiniões da população sobre o que vai ser o futuro do país, não haveria futuro. As coisas iam continuar como estão. Porque se a gente colocasse tudo que a gente pensa sobre uma pessoa só, ela não ia conseguir colocar tudo aquilo em prática. Por isso que além da gente ter as nossas próprias ideias e nossos próprios direitos, nós também temos que ter capacidade de pôr o que a gente tem vontade em prática. Colocar os nossos pensamentos em prática. Exatamente. Porque se eu não dou essa liberdade de expressão para vocês, se eu não tenho essa liberdade de expressão com vocês, como é que vocês vão saber o que, por exemplo, eu quero? Ou como é que eu vou saber o que vocês estão pensando? Às vezes vocês podem estar pensando uma coisa errada na minha matéria. Né? Então eu preciso saber sempre o que vocês estão pensando, o que vocês responderam. Que nem agora há pouco vocês responderam uma pergunta pela metade. Eu falei assim, não, ó, acrescenta isso e isso, porque é importante. É importante vocês saberem. É importante para quê? Porque na uma hora da prova, vocês vão ter a resposta completa aí, né? Então, se eu não sei, se a gente não... Tem um ditadinho que fala assim, que quem não se comunica, se trumbica, né? Então, se a gente não se comunicar, em algum momento, seja na prova ou em qualquer outro lugar, a gente vai se trumbicar, a gente não vai ser legal. Entendeu? Então, vamos continuar. A perguntinha 3 é uma resposta pessoal também. Ok? Aí eu vou chamar outra pessoa para responder essa resposta pessoal. Oi, quem me chama? Até que página que a gente vai hoje? Maria, não sei, meu amor. O programa ouvindo? Vamos adiantar que nós estamos ainda na página 33. Tá bom? Me ouvindo? Mas até que horas que a gente vai ficar? Tá me ouvindo? Tô ouvindo. Quem é que tá falando comigo? É o Pedro. Oi, Pedro. Assim, eu coloquei, tipo, na 2 eu coloquei assim. Sim, porque com essa discussão, né, você pode decidir. Como é que pode dizer? Esqueci agora o que é. A gente expressar as nossas ideias, que nem o Fraga falou. A gente ter um futuro. Né? Porque se a gente não expressa nada, se a gente só fica falando para as pessoas, ok, nada na vida da gente tá ok o tempo todo. Então as pessoas precisam saber, hoje não tá legal, entendeu? Hoje tá assim, entendeu? Hoje, não gostei da aula de história, é um direito de vocês. Entendeu? Hoje a aula de história foi bem legal, mas a Pro gosta que vocês expressem as suas ideias. Vocês têm que expressar as ideias de vocês, ok? Vamos para a perguntinha 3, também é uma perguntinha pessoal aí, ó. Algumas práticas obrigatórias nas escolas no período da ditadura militar, como participar aí dos desfiles e cantar o hino nacional todos os dias, fazem parte da rotina da sua escola hoje? Então não, né, pessoal? A gente não participa dos desfiles e cantar o hino aí só quando é alguma data específica, né? A gente não tem essa obrigação de todos os dias. Ok? Mas aí vem a perguntinha pessoalzinha de vocês. Você considera essas ações importantes? Vocês consideram aí que desfilar aí, por exemplo, no dia 7 de setembro com a escola, que vocês acham aí que cantar o hino nacional todos os dias, vocês acham importante? Maria, o que você colocou na 3? Eu coloquei que não acho muito importante, não. Por quê? Porque deve ser chato. É chato cantar o hino nacional? Um pouquinho antes de entrar para a escola? Sério, Maria? Também é pra gente treinar, porque eu só não vi. Era isso que você tá falando. Vinícius, o que você colocou na 3? Eu? Eu coloquei sim, para lembrar o hino. É importante, né, pessoal? É importante para a gente sempre ter o hino de cor,
Muitos de vocês que eu vejo, às vezes, vão lá para a fila Quando a gente monta em fila para a gente cantar algum dia de solenidade na escola, vocês ficam com a agenda na mão. Não estou falando que é vocês, tá? Estou usando de exemplo que aprovei lá na escola. Porque muitos ainda não sabem o hino da cabeça. E é importante. É importante a gente ser patriota, é importante a gente saber o nosso, pelo menos, nosso hino nacional aí de cor. Ok? É importante a gente, sim, participar aí de um desfile, porque um desfile é uma expressão, é uma manifestação, lembrando aí de tantas coisas que a gente conquistou desde que, por exemplo, do 7 de setembro, desde que a gente deixou de ser Brasil Colônia. Entendeu? Então, é importante, é legal. Ok? Pro, Oi, eu posso falar a minha 2 e a minha 3? pode falar. Vai lá, Miguel. A 2 eu coloquei assim, sim. Essas discussões são importantes para tirarmos dúvidas, entender melhor o assunto que está sendo tratado e ouvir as opiniões dos alunos e professores. Aí na 3 eu coloquei sim, porque estamos respeitando tradições. Exatamente. Estamos respeitando as tradições. Lembrando aí do quanto elas foram significativas aí para o Brasil, né? Desde a sua época lá até hoje em dia. Tá bom? Então, 4. Na sua opinião, para uma boa aprendizagem, é importante haver liberdade de expressão, tanto para o professor quanto para os alunos? É importante haver, então, essa liberdade de expressão? Sim, né? Ela é necessária aí, essa liberdade de expressão, para ter a participação de todos os envolvidos. É só a minha participação, de eu falando aqui o tempo todo? Não, tem que ter a participação de todos vocês. Certo? Ok? Porque assim o aprendizado fica mais significativo. Tanto para a Pro, que está ensinando para vocês, quanto para vocês que estão me ouvindo. Ok? Nós compartilhamos aqui ideias. Certo? Então vamos lá para a página 34. Perguntinha número 1. Tá falando aí, pessoal, da volta da democracia e a Constituição Cidadã. Então, aqui já está falando que a ditadura já está caindo, que foram 21 anos aí de ditadura, e as pessoas começaram a ir para a rua, pedir, depois da ditadura acabada, aí, pedir as diretas já, que as eleições aí foram o movimento aí para ter as eleições para presidente. Aí tem a perguntinha número 1. Urbano ficou imaginando qual teria sido o sentimento das pessoas beneficiadas pela lei da anistia. Como você imagina que elas se sentiram? Lembrando que a lei da anistia era aquela que, quando eu fui contra o governo da ditadura, eu fui embora do Brasil. Morei anos, 21 anos, que nem está falando aí. Eu morei 21 anos lá na Argentina, por exemplo. Aí, lá em 1979, houve a lei da anistia. Então, eu pude vir, a partir do ano de 79, de volta para o Brasil para os meus familiares. Aí, o que vocês acham que as pessoas que puderam se beneficiar dessa lei da anistia, como que elas se sentiram? Muito provavelmente elas se sentiram muito felizes, né? De poder voltar, de falar novamente a nossa língua original, talvez de comer alguma coisa que é original aqui do Brasil, que ficou tantos anos fora, de ver pessoas que deixamos aqui, parentes, amigos. Então, eu creio que foi para muitos delas, né, quase todos aí, uma expressão aí de muita felicidade. Certo? Aí acabamos aí a página 34, bora para a página 35. Na página 35 é a perguntinha 2, está falando sobre a Constituição. Você saberia dizer qual é a função de uma Assembleia Constituinte? Qual é a função de uma Assembleia? Alguém escreveu aí alguma coisa sobre a Assembleia? Isabela, o que você colocou aí na 2? Pro, posso falar o que eu penso sobre a Assembleia? Eu também escrevi. Calma aí, peraí, deixa a Isabela falar para mim o que ela pôs na 2. A Isa tá na chamada ainda, gente? Não, né? Então, fala, Fraga, o que você colocou na 2? Aqui, ó. Eu coloquei que, na minha opinião, as assembleias servem para discutir as leis que já existem e criar novas. Tipo assim, alguém propõe uma lei e aí, vamos levar essa lei para a Assembleia para ver se todo mundo concorda com ela.
Aí as Então, pessoas votam. Eu coloquei diferente do Lugo. Eu coloquei um órgão colegiado que... Só um minutinho. Deixa eu só complementar ali a do Fraga. Fraga, você só complementa aí que ela é constituída tanto dos parlamentares quanto dos representantes civis também. Ok? Pode falar, João. Eu coloquei assim, é um órgão colegiado que tem como função redigir ou reformar a Constituição, a ordem política institucional de um Estado. Exatamente. E ela é formada aí, completa aí também. Ela é formada aí por parlamentares e por representantes civis também. Ok? Vamos pular para 36. Oi. Eu posso falar, amiga? Quem é que está falando comigo? É o Miguel. Oi, Miguel, pode falar. Eu coloquei sim. É quando um grupo de pessoas se reúnem e discutem um problema ou uma solução. Um problema nós estamos falando. Um grupo de pessoas quem? Só completa aí que esse grupo de pessoas são os parlamentares e os representantes civis. Tá bom? Eles vão discutir aí tanto, que nem o Fraga falou, tanto as novas leis para incluir aí na Constituição, como eles vão discutir a velha. Às vezes a velha está ultrapassada. Entendeu? Por exemplo, antigamente as mulheres não votavam. Então teve uma assembleia que colocou aí para as mulheres também votar. Entendeu? Então eles reformularam uma lei que já existia. Certo? Então vamos para a página agora 36. A 36 ele fala assim, ó, observe com atenção o quadro acima e responda. Quais foram as principais mudanças que ocorreram em relação ao voto na Constituição de 1988, aí com relação ao voto? Então ele ampliou, a Pro até explicou aqui agora, né? Ele ampliou o direito de voto aos cidadãos maiores de 18 anos e ele deu como facultativo os votos para analfabetos e jovens aí de 16 a 18. O que é facultativo? Não é obrigatório. Pode se votar, mas o voto não para essas pessoas, analfabetos e de 16 até completar 18, não é obrigatório. Ok? Vota se quiser. Certo até aí? Ô, Pro, tem aqui uma pergunta. Ah. É difícil votar? Tipo, escolher a pessoa que você vai votar? É difícil. É difícil porque você tem que ver as propostas deles. Você tem que saber... Alguém está falando comigo? Eu ia falar, só que eu não... Pode falar. Quem está falando? Pode falar. Eu não estou conseguindo explicar meu áudio. Não estava falando muito baixo, eu não estou ouvindo. Peraí, que travou. Não, eu não ia falar nada, eu abri o áudio sem querer. Eu não consigo fechar. Então tá bom. Tá. Então, deixa eu terminar de explicar para o Miguel. Miguel, para você ir lá na urna e colocar o número do seu candidato e apertar um botãozinho, é fácil. Não tem segredo. O problema é como que você vai saber se aquele candidato que você está votando, se ele vai realmente fazer tudo aquilo que ele está propondo. Porque falar, como tem um ditadinho também que diz, que falar, até papagaio, sem a gente ensinar, ele fala. Né? Então, muitos deles, eles falam e prometem grandes coisas aí, lá na hora do vamos ver, de fazer as coisas, de lutar pelo povo, muitos deles não fazem. Ok? Então, é difícil na hora de você escolher o candidato, ver as propostas dele, ver se as propostas dele são viáveis, sabe? Essa proposta aqui dá para ele fazer em 4 anos? Ah, dá. Então, né, vamos ver aí o que ele promete mais. Ah, não, a proposta dele não dá para fazer em 4 anos. Como que ele vai prometer alguma coisa que daqui a 4 anos ele nem sabe se ele vai ser reeleito? Né? Então, é uma coisa que tem que dar trabalho, porque a gente tem que pensar. Tá bom? É uma coisa que a gente tem que pensar, tem que analisar bem. Tá? Então, vamos na página 37. A página 37, vocês tinham que... Posso falar a 3 que eu respondi no 36? Pode. Eu coloquei assim, voto obrigatório e a ampliação dos direitos.
Pessoal, aí na página 37 era um mural que era para ser feito. Alguém fez essa questãozinha número 2? Não fizemos. Ó, mostra assim, ó, pra gente, pra vocês aí, explica pra gente o que vocês fizeram. Calma aí, deixa eu tirar o fundo de tela. Não fica tão bom assim o desenho. Tá, Aí tá escrito: ser um cidadão não é ter direitos, é cumpri-los. E deveres é cumpri-los. Ser cidadão não é ter direitos e deveres, é cumpri-los. Eu coloquei assim. Eu fiz, eu fiz a mesma coisa. Então tá. Alguém... Eu fiz um mural, só que eu só coloquei, tipo, o que é uma cidadania, não botei. Ah, você não fez desenho? Foi isso? Não, eu só fiz assim, ó. Deixa eu mostrar. Legal. Ficou bem legal. Gostei também. Parabéns, Elô. Ficou legal. Você fez de uma forma diferente, mas não deixa de ser um mural. Mais alguém fez para compartilhar com a gente? Pessoal, se não fez, não deixa a apostila em branco, ok? Faz um mural aí sobre o que significa ser cidadão aí para vocês, usando de exemplo. Tá bom? Oi. Eu fiz um bem michuruca mesmo. Mostra pra gente. Eu coloquei assim: cuide bem do seu bairro como um bom cidadão. Essa escrevi as letras grandes. Ok. Você colocou, você fez o seu mural. Tá bom. Então vamos lá. Pessoal, então quem não fez, lembrando, não deixa a apostila em branco, faça aí. Tá bom? É só um desenho. E chegamos na última página de hoje. Tem uma perguntinha lá embaixo, que ajude o urbano, lá embaixo. Ajude o urbano a escolher uma estratégia para sugerir ao pai. Pinte a seguir a ação que você considera correta para eliminar uma dívida. Considere que você tem o prazo de 3 meses para pagar o que deve ao amigo. Como que vocês iam fazer? Essa resposta também ela é pessoal, então eu acho que cada um respondeu de acordo aí com o que achou certo, né? Por exemplo, Caio, qual que você pintou aí da página aí? 38 e 39. Qual quadradinho você pintou? O segundo. O pai deve se planejar de modo a pagar toda a dívida só no final do prazo? Sim. Alguém colocou um quadradinho diferente? Eu coloquei, a Heloísa colocou o primeiro. Elô, falou muito baixinho, fala um pouquinho mais alto. Eu coloquei que ele deveria de botar o primeiro. O pai deve se planejar de modo a eliminar a dívida parcelando a quantia em 3 vezes? Também. Fica mais Alguém fácil, colocou fica mais diferente? rápido deixar para a última da hora. Eu. Exatamente. Pode falar. Eu coloquei traçar um plano para pagamento das dívidas. Traçar um plano. Tá certo. Essa, pessoal, como é uma respostinha pessoal, não tem nenhum certo, nenhum errado. Porque cada um de vocês agiu de uma forma que vocês acharam que estaria certo pagar. Tá bom? Então, pessoal, essa foi a nossa videoaula de hoje. Vou liberar vocês para o final de semana. E descanso, curtição.